Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta aqui para mais uma aula de redação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a redação em 4 passos, certo? Lá para o Enem. Trouxe aqui um material para vocês com técnicas bastante valiosas de como é que a gente pode chegar lá no dia da redação e encarar essa produção. Não sei se vocês lembram, meu nome é professora Vânia Borges, mas eu sei que quem está aí em casa me assistindo, meus ex-alunos vão dizer, tia Vaninha, é a tia Vaninha mesmo, certo? Para começar, pessoal, a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa citação interessante que eu trouxe para vocês de Carlos Drummond de Andrade. Escritor, não somente uma certa maneira especial de ver as coisas, senão também uma impossibilidade de as ver de qualquer outra maneira. O que significa isso? Que se eu pretendo ser um bom escritor de textos, se eu pretendo ser este aluno que vai ter a sua opinião avaliada, que vai ter a sua produção considerada dentro de uma perspectiva, de um diálogo coerente, maduro, intelectual, eu preciso pensar na maneira como eu estou vendo determinadas temáticas. Não adianta só chegar lá na frente da redação, caneta na mão, papel, e escrever ideias aleatoriamente. É preciso que a gente tenha uma opinião formada sobre determinado assunto. Ou que, se nossa opinião não está formada, nós pelo menos conheçamos, as várias facetas desta problemática. Vocês sabem que lá na redação do Enem vai ser fornecido para vocês uma proposta de redação contendo uma problemática nacional. E essa problemática, ela pode ser observada, ela pode ser encarada de diferentes perspectivas, É preciso que a gente tenha uma coleção, a gente tenha aí um garimpo de informações. E é por isso que é tão importante que o aluno que vai lá realizar esse exame esteja constantemente lendo, se atualizando, procurando os novos materiais, assistindo jornais, lendo revistas, olhando também pelas redes sociais, porque quanto mais atualizado, e quanto mais recursos históricos você tem sobre esse assunto, melhor vai ser a redação de vocês. Vamos só aqui dar aquela recapitulada. Não sei se vocês lembram lá da primeira aula, quando a gente falou que o texto que é solicitado lá na redação do Enem é uma dissertação argumentativa, Dá aquela recapituladazinha para refrescar a mente de vocês. Um texto dissertativo é o texto que fornece uma opinião. Um texto argumentativo é um texto que comprova essa opinião através de argumentos plausíveis, de argumentos coerentes, coesos, tá, pessoal? Argumentos que podem ser comprovados com um nível de investigação. Não adianta a gente chegar lá no texto e ficar inventando citações, ficar inventando argumentos que não existem, porque a gente vai cair aí no lapso, de escrever uma redação com baixa comprobabilidade. Isso não é interessante. Então, vocês já sabem que vão escrever uma dissertação argumentativa. É importante que nós exercitemos as características desse texto. Expressar a opinião, justificar a opinião através de argumentos, ok? Para efeito de análise, eu trouxe para essa aula de hoje, pessoal, a proposta de redação do Enem de 2015. Quem fez esse exame vai lembrar a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá? A coletânea, a gente vai ter aqui o recorte da proposta. É muito importante, pessoal, a compreensão e a leitura efetiva dessa proposta de redação, porque a coletânea mais ou menos vai indicar para o aluno, para o escritor que vai ali fazer aquela redação,
o caminho da intenção textual, deste recorte textual, desta problemática textual, certo? Vale lembrar que a gente não está falando aqui só de um texto de violência contra a mulher, não é uma proposta que fala somente da violência, é uma proposta que vai tratar da persistência, né? É uma problemática que persiste apesar das políticas públicas que já foram implantadas nos últimos anos. Então, a gente precisa encarar essa proposta dentro dessa perspectiva, né, de persistir. Então, trouxe a proposta. A primeira coisa que a gente vai fazer, depois que leu a proposta lá do texto, que eu li toda a coletânea, a gente não tem tempo aqui para ficar lendo os gráficos, mas é muito importante que vocês leiam esses gráficos, que vocês leiam os textos verbais, os textos não verbais, os textos verbovisuais, né? Isso que são os textos compostos de imagens e também de textos, que vocês façam essa análise, colocando as anotações de vocês, os sentimentos de leitura lá na proposta do texto, para então a gente poder prosseguir para o nosso primeiro passo. Qual é o primeiro passo que eu sugiro para vocês depois que a leitura da proposta textual foi feita? Que a gente entenda a proposta e escolha a chave de resposta que eu vou desenvolver essa minha redação. A proposta, ela diz a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu anotei aqui 3 pontos, pessoal, que podem nos ajudar a desenvolver os encaminhamentos desse texto. Sim, quando eu estou escrevendo lá a minha redação, eu faço primeiro um gráfico, mais ou menos, um fluxograma, cheio de setinhas, um esquema estrutural. Depois eu passo lá para a escrita do texto, que eu gosto de montar o esqueleto antes, certo? Então, quais foram os pontos que eu anotei aqui nesse entendimento dessa proposta? Se essa redação fosse minha, tá? Vou deixar aqui claro. Se fosse eu, a estudante lá, que estou prestando o Exame Nacional do Ensino Médio, e eu tivesse que escrever uma dissertação argumentativa sobre esse tema, o que é que eu escolheria mencionar dentro da minha chave de desenvolvimento? Primeiro, que existe uma problemática no que tange os índices representativos da violência contra a mulher no Brasil. A gente não está falando só da violência de uma maneira pura e simples, uma violência geral. A gente está falando dessa violência direcionada ao público feminino. Mata-se e morre-se muito no Brasil. Mas quando nós pegamos os números e vamos fazer uma análise, a gente percebe que existe aí estruturalmente, né, essa repetição sistemática da violência contra a mulher, né, do feminicídio. Então, os números são alarmantes. O número da violência já é alarmante de uma maneira geral, mas especificamente este afunilamento é bem expressivo. Como é que eu posso colocar isso no meu texto sem parecer que eu estou sendo sensacionalista, sem parecer que eu estou querendo tornar uma coisa pior do que ela já é, certo? Quais são? Vamos começar a pensar aqui nos encaminhamentos, no que é que a gente pode estar mencionando, citando nesse texto. Então, eu acho que eu começaria o meu texto falando sobre isso, que a gente não pode fugir da verdade. Os números, e olhe que os números nem sempre falam a dimensão real do que está acontecendo. Nem todas as mulheres que sofrem violência denunciam. Nem todos os agressores são presos. Nem todos os crimes de violência contra a mulher são solucionados, assim como os outros crimes no Brasil. Pare para pensar sobre isso, que os números são apenas uma pequena ponta do real iceberg, que é o problema do feminicídio no Brasil. Outra coisa que eu mencionaria no meu texto seria a questão da persistência, já que essa palavra é a palavra que modifica completamente o sentido de produção da redação. Uma coisa é a gente estar falando de violência contra a mulher, outra coisa é a gente estar falando da persistência. Por quê? Por que depois da política pública, das diversas políticas públicas que têm sido criadas, delegacia de apoio à mulher, a própria Lei Maria da Penha, certo? Por que mesmo com as políticas ainda persiste essa violência? Por que essa violência ainda aumenta exponencialmente a cada ano?
Então é algo que a gente tem que pensar, a relação da persistência, da maneira que como essas políticas públicas estão sendo conduzidas. Já adiantando o que vai ser desenvolvido lá na proposta de intervenção, de certa maneira, né? Porque não adianta a gente ter uma política pública, criar a política e essa política não ser avaliada, essa política não ser redirecionada para que os nossos gestores possam observar o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando na política. E um terceiro ponto, pessoal, seria a questão dos desafios prioritários dessa problemática, né? Quais são os desafios prioritários quando a gente está falando da persistência da violência contra a mulher? É tornar essa mulher independente, é tirar essa mulher do seio de um lar abusivo, é instruir melhor as nossas meninas, e ensiná-las que a independência talvez seja um caminho para fugir das violências emocionais e físicas que talvez ela deva estar sofrendo. São os contextos familiares, onde a escola pode atuar, onde é o alcance de atuação da família, da polícia, né? A gente sabe que a polícia ela vai estar ali para investigar, para receber a denúncia, mas a polícia não pode obrigar a mulher a denunciar, né? A polícia não pode simplesmente chegar lá, se meter na sua casa, na sua vida, fazer com que essa pessoa deixe o companheiro, não pode. Então existe um limite de alcance do trabalho que tem que ser desenvolvido. Quando a gente pensa no problema, pessoal, nós não podemos só caracterizar esse problema como responsabilidade do Estado. Onde está a minha responsabilidade enquanto professora, enquanto educadora da rede pública, nesse problema que nos cerca? Então, o primeiro passo, entender a proposta, começar a desenvolver a sua chave de resposta de acordo com o que você acredita. Aí a gente vai para o segundo passo, a gente já está na metade do caminho, certo, pessoal? Desse segundo passo, que é falar sobre a organização da tese, né? Como é que eu posso organizar a tese da minha redação, diferenciando a minha redação das demais, né? A tese, pessoal, é um passo fundamental no desenvolvimento do texto, certo? É preciso que a gente pense que a redação ela é um texto de desenvolvimento extremamente pessoal, caracterização pessoal. Então, é, de certa maneira, a minha identidade que vai estar ali naquele texto. A tese ela é única. Por mais que você tenha argumentos muito parecidos com os meus, ok? Nunca os nossos textos serão iguais, porque nós temos linguagens e nós temos pensamentos e fundamentações diferentes. Então, quando a gente vai falar da organização da tese, são 4 elementos principais que podem nos ajudar a desenvolver esse texto. O primeiro, o que eu sei sobre esse recorte temático? O que é que eu sei sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira? Eu sei que tem a Lei Maria da Penha, eu sei que os agressores podem ser presos, eu sei que está na mão da mulher denunciar ou não. Eu sei que apesar da criação da Lei Maria da Penha, essa problemática ainda persiste bastante, os números não têm diminuído, pessoal. Então, quais são os dados que eu tenho sobre essa questão? Anota aí no papel, no esquema organizacional do seu texto. O segundo passo, quais são as informações da coletânea que eu posso aproveitar? Geralmente não, vou dizer sempre. Sempre na coletânea lá da proposta de redação vão ter dados que a gente vai poder dar uma filtrada ali para fazer uma paráfrase. O que significa? Um número, um dado estatístico, até às vezes uma citação que eu posso incluir, né, diluidamente dentro do meu texto, de modo a parecer, né, que aquilo faz parte da construção da minha opinião. Eu não posso, de maneira nenhuma, ir lá na coletânea, tirar fragmento textual, colocar na minha redação e dizer que aquilo ali foi de minha produção.
Não vai dar certo, pessoal. Isso aí vai constituir um plágio, não é verdade? Então é sempre interessante a gente estar utilizando aqui o mecanismo das paráfrases, tá? Nós vamos ter uma aula aqui que nós vamos falar sobre citações, tipos de argumentos e também técnicas de escrita textual. A gente vai falar aqui sobre a paráfrase. Aguardem que vocês vão assistir essa aula, tá bem? O material tá bem bacana. O terceiro ponto seria o que pode diferenciar o meu texto dos outros textos. Pessoal, vejam que eu falei bem rapidamente da questão da Lei Maria da Penha. Então, a maioria, ou se não todos os alunos vão lembrar deste fato e deste argumento. Isso não significa dizer que você não vai poder citá-lo na sua redação. É claro que você vai poder citar. Mas como é que eu posso citar este fato, este argumento, este objeto de discussão textual, de modo a diferenciar o meu texto? Eu vou só citar a política pública e deixar isso lá no texto? Será que não seria interessante a gente ter assim um acervo prévio de quando a política foi criada, de lá para cá, o que é que mudou, o que é que não mudou? Veja que são informações estatísticas, gente, que vão enriquecer o nosso texto. Para o professor, vou falar enquanto professora, né? Enquanto professora que corrige as redações dos alunos, que lê lá. É muito interessante quando você pega uma redação de um aluno e você vê que aquele texto está bem fundamentado, você vê que aquele texto ele tem uma panorâmica do assunto em diferentes perspectivas. Ele não está só tratando do assunto politicamente, ele não está só tratando do assunto religiosamente, né? Falarem religiosamente, vamos aqui abrir um parênteses, discussões religiosas não são interessantes, pessoal, nas produções textuais, tá? A gente vive num estado laico e cada pessoa é livre para ter suas crenças. A gente não pode utilizar as nossas crenças como fundamentação argumentativa para redações de cunho científico, ok? O quarto passo, onde posso ser apelativo, onde eu posso ser crítico, original, franco, irônico. No meu texto, vai ter momentos que eu posso ser mais cruel, jogar a realidade de maneira mais seca. Vai ter algum momento que eu vou poder fazer uma ironia. Quais são os momentos do texto que vai me dar esta possibilidade? Nós temos que pensar isso, pessoal, que um texto ele vai ter espaço para nós utilizarmos a linguagem de maneira bem diversa. Onde é que eu posso ser bem crítico? Onde é que eu posso ser bem apelativo? Onde é que eu posso simplesmente citar o que está posto? Onde entra a minha opinião neste contexto? Passo número 2, que é organizar a sua tese e diferenciar. A gente vai fazer aqui algumas observações sobre a metade do caminho que a gente chegou até agora, falando desse material, que é o quê? É preciso, pessoal, é preciso que a gente tenha segurança e propriedade no discurso. Se você não acredita no que você está escrevendo, então possivelmente a pessoa que vai ler esse texto também não vai acreditar no que é que você está escrevendo. Então é preciso que a gente tenha essa segurança. Quem acha não tem certeza, não vamos colocar na nossa redação eu acho, tá? Certamente, né, convictamente, mostre para o seu corretor que você sabe do que está falando. O detalhamento. Uma coisa é eu detalhar o texto, outra coisa é eu ficar ali no enchimento de linguiça, né? Quando você vai lá para o rodízio que passa um monte de linguiça, nem o pessoal não come a linguiça, o pessoal quer comer a carne, não é verdade? O enchimento de linguiça, porque a linguiça vai ali para dar uma amenizada ali no problema da fome, mas na verdade não era o que você queria. Então vamos evitar essas delongas que não trazem um objeto de discussão. Um vocabulário oportuno e fluente. Oportuno para a situação padrão da língua portuguesa, certo, pessoal? Vamos lembrar que é um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa. Então a gente tem que esquecer aí as nossas linguagens coloquiais, a gente tem que dar uma esquecida aí nessas gírias, em como a gente trata os nossos colegas. 2 a 3 tipos de argumento.
Na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de argumento, aguardem, tanto o pessoal aí que vai prestar Enem, como o pessoal do IFRN, essa aula vai ser uma aula que vai servir para os 2 exames. Nada de exemplos pessoais e locais, não é muito interessante, pessoal, você utilizar coisas muito locais, como por exemplo, na minha rua teve uma moça que foi assassinada pelo companheiro, beleza. Estatisticamente, o problema, este acontecimento vai entrar aí na questão dos dados do Rio Grande do Norte, ou lá do interior. Agora, não é interessante a gente utilizar essa exemplificação próxima ao nosso convívio. Se forem utilizar exemplos de casos, o mais interessante é que vocês utilizem exemplos que foram divulgados nacionalmente, porque aí a pessoa que vai corrigir a redação vai conseguir reconhecer aquele exemplo. Intertextualidade é tudo dentro de uma redação. O que a gente vai falar como intertextualidade, pessoal? Como eu diversifico os gêneros dentro da minha redação. Então, eu vou utilizar aqui a citação de um poema, de uma música, um dado estatístico que eu peguei no jornal, vou utilizar o trecho de um romance, vou utilizar uma propaganda, um exemplo de um caso que tinha acontecido e foi divulgado nacionalmente. Quanto mais eu diversifico a estrutura do meu texto, mais interessante ele fica. Eu lembro que eu tive um aluno que foi finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa, na etapa regional, e ele fez uma redação incrível, e essa redação ela começava falando sobre o Homem-Aranha. E era uma redação que era sobre violência urbana e o texto ficou maravilhoso. Como ele conseguiu misturar a ficção, a realidade dentro de uma produção textual, dentro do universo do que ele gostava. Inclusive, um beijo, Dudu, lembro de você, viu? Você consegue ficar feliz de eu ter lembrado. Carlos Eduardo, lá da Santos Dumont. Então, quando você vai falar isso para os alunos, eles ficam um pouco intrigados. Eu posso tirar 1000 pontos na redação mencionando o Homem-Aranha? Pode sim, eu vou ensinar para vocês depois, tá? Vamos lá para o passo 3, tá bem pertinho. Passo 3 e passo 4. O passo 3, gente, é propriamente a engenharia do texto, tá? Pessoal aí que vai para a área de exatas. Como é que eu vou fazer a estruturação desse texto? A gente já sabe que o texto precisa de uma introdução, de um desenvolvimento argumentativo e de uma conclusão com proposta de intervenção. Também já falei para vocês que não é legal a gente desenvolver essa redação com apenas 3 parágrafos ou menos que isso, tá? Porque nós precisamos de pelo menos 3 partes. E eu indico para vocês, gente, que o desenvolvimento argumentativo seja feito em pelo menos 2 parágrafos, que é para a gente não reunir tantas informações em um parágrafo só, ok? Então, para a engenharia do texto, o que é que eu coloco aqui para vocês? A definição e a explanação da questão tratada, a apresentação de uma perspectiva crítica. É muito interessante que isso venha na introdução. Para o desenvolvimento, um parágrafo de contextualização e redimensionamento do problema tratado. Um parágrafo de ancoragem argumentativa. Um parágrafo de articulação da sustentação e embasamento. Eu trouxe aqui um exemplo de redação onde a gente vai poder observar isso de maneira mais clara, tá, pessoal? Na conclusão, com a proposta de intervenção, o que é que eu indico? Que a gente faça a reafirmação da postura discursiva dessa tese, a gente reafirme o que é que a gente já colocou, que a gente faça uma apresentação das medidas políticas e ações sociais a serem tomadas, lembrando que nenhum problema é um problema de discussão apenas política. Nada é responsabilidade apenas do Estado, tá, pessoal? Existe a nossa responsabilidade também nas questões a serem tratadas. Nós, enquanto eleitores, nós, enquanto cidadãos que pagamos os impostos, que escolhemos os nossos representantes, nós temos sim responsabilidade em todo esse cenário. O quarto passo, por fim, passando o texto a limpo. Então, depois que eu estruturei tudo, rascunho, gente, sempre
essencial e primordial o rascunho da redação, porque quando eu for passar esse texto a limpo, é importante que eu já tenha uma noção de como ele está globalmente. A gente falou das partes individuais, a gente falou dos pequenos detalhes que se somam para juntar, né, e formar esse tecido. O texto, ele é um tecido, né? Ele se entrelaça ali de acordo com as informações que você quer passar para o seu leitor. Então, o que é que eu coloco no passo da dica de passar a limpo? Estética textual é importante, sim. Um texto todo rasurado, um texto todo rabiscado, não é bacana para o professor corrigir, tá, pessoal? Caligrafia é importante, sim. Uma letrinha bonita é um charme, né? Pessoal, aí os meus alunos reclamam muito que eu falo da letra de forma, porque às vezes a gente faz lá a letra de forma porque a gente quer fugir da letra cursiva, a gente quer fugir de ter que dar uma detalhada melhor. Se for utilizar a letra de forma, pessoal, tem que saber que tem que destacar as primeiras letras dos parágrafos e tem que seguir a nomenclatura das normas gramaticais, depois de ponto final, letra maiúscula, um pouco aumentada, né? Os substantivos próprios também. A gente não pode só sair escrevendo as letras em caixa alta, tudo do mesmo tamanho. Então, eu acho que acaba dando um pouquinho mais de trabalho você escrever a letra de forma. Indico que vocês escrevam uma cursiva. Ortografia, né? Aquela revisão ortográfica interessante. A pontuação dos períodos, pessoal. Não façam parágrafos muito longos e também não façam parágrafos muito curtos. Parágrafos muito longos têm essa tendência de trazer problemas de estética textual, problemas de coerência, de coesão, de sequenciamento temático, da mesma maneira que os parágrafos muito curtos deixam a análise textual muito enxuta e você acaba não desenvolvendo o argumento de maneira apropriada, tá? Então eu indico aí, não façam parágrafos com menos de 4 linhas e também não façam parágrafos com mais de 7 ou 8 linhas, ok? A articulação dos parágrafos, né? É importante a gente saber desenvolver esse mecanismo de coesão dentro do texto. A revisão das informações, quais foram os argumentos que eu citei, as citações estão corretas, eu fiz discurso direto, eu fiz o discurso indireto, não custa nada dar aquela pequena retocada. A originalidade, eu acho que um texto original, um texto com uma boa fundamentação, um texto que não parece que você está lendo esse texto pela milésima vez, né? De uma maneira geral, eu acho que falta um pouco essa questão da originalidade da escrita para os alunos. A gente acaba pegando a coisa que está pronta e desenvolvendo ali. Título é um tema polêmico. Você foi meu aluno, você sabe, eu peço e eu exijo o título, porque acho que se você escrever uma redação de 29 linhas, por que você vai se amedrontar na última linha, que é um título, que é dar um nome para a sua obra? Lembrando, gente, que a gente escreve um título para o texto, a gente não escreve um texto para o título. Talvez o título seja a última coisa que a gente coloca lá na redação, tá? E um título original, um título criativo, dá todo aquele charme à nossa redação. Diferencia ela, na verdade, das demais. Proposta detalhada, que eu já falei para vocês. E, sobretudo, a confiança no que está sendo escrito. Confiar e acreditar que o melhor está sendo feito e que o melhor vai vir. Não adianta a gente escrever qualquer coisa e esperar que a gente vai ter a melhor nota de uma coisa que você fez de qualquer maneira. Dê o seu melhor e espere que o melhor virá. Recapitulando todas as dicas que nós demos: transformar a proposta temática em pergunta, desenvolver um esquema organizacional do texto, saiba sobre o que você está escrevendo e atente para como seu pensamento está sendo escrito, atente para os critérios de obrigatoriedade e validação. Vamos lembrar que a redação que foge do tema, a redação que é escrita com menos de 7 linhas, ela não vai ser corrigida, ok? Revise, revise e revise. Concluir sempre com base no que foi exposto,
Não adianta eu acrescentar uma informação nova lá na conclusão, se eu não desenvolvi aquilo na tese argumentativa do meu texto. Evitar responsabilizar apenas um setor pela problemática. Não vamos colocar a culpa do problema apenas no Estado, nós temos responsabilidade também sobre as problemáticas que nos cercam. Qual a nossa responsabilidade para com a referida questão? Aí eu penso e eu pergunto para você, qual é a sua responsabilidade enquanto cidadão nessa problemática que nós mencionamos durante essa aula toda? Aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo de uma redação para finalizar a nossa aula, que tirou uma excelente nota lá no Exame Nacional do Ensino Médio. Se vocês forem aí na internet e digitarem da teoria prática, redação nota 1000, Enem 2015, vai aparecer esse texto aqui. A gente não vai dar uma lida nele agora, nosso tempo é limitado, mas vocês vão poder observar que esse texto ele vai ter todas as informações que eu mencionei para vocês nos passos anteriores. É uma redação que tem fundamentação, que tem coerência, que tem coesão. O aluno atentou para a revisão dos elementos, ele foi muito original, foi bastante criativo, intertextualizou completamente sua argumentação e apresentou muitas informações de caráter crítico. Proposta de intervenção bastante colaborativa, é um bom exemplo do que a gente deve fazer lá na nossa redação do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembrando que nossa próxima aula vai ser os tipos de argumento e fundamentação da tese argumentativa. Deixo aqui para vocês, pessoal, esse pensamento que é muito importante. Coisas boas vêm para quem acredita, coisas melhores vêm para quem é paciente. Já o sucesso só aparece para quem não desiste. Eu não sei quem é o autor dessa frase maravilhosa, de ser um autor desconhecido, mas ela é muito importante para o que a gente está fazendo aqui. O sucesso vem para quem não desiste. Não importa como é que tenha sido os seus Enems anteriores, não importa se essa é a sua primeira experiência, é persistir e acreditar que o melhor está por vir. Um beijo no coração de vocês, Jesus abençoe, Nossa Senhora guarde vocês e eu estou esperando vocês aqui para a próxima aula. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.